As pessoas, muitas vezes, elas não precisam nem ver a tua logo, mas ela vendo a tua arte, ela já vai saber, esse aqui é a oferta do tal mercado. Então você vai criando aquela imagem positiva, aquele posicionamento de qualidade, inclusive na comunicação. Mas Marco, às vezes eu invisto em tráfego pago e não tive resultado. Tráfego pago não funciona, né? Muitos donos de supermercado falam isso. Talvez não é que o tráfego pago não funciona, é que a mensagem que você está levando não é a ideal. O perfil era lindo, era maravilhoso. Era posts, filmagens até muito bem editadas e tudo. Só que quando o cliente ia no ponto físico, lá na loja, ele se surpreendia negativamente. Então, por isso que uma agência especializada como a Venda Max em marketing digital vai te ajudar, vai te assessorar nesse sentido, fazendo com que você ofereça a informação certa, o produto certo que vai despertar a atenção das pessoas. Mas hoje em dia, em 2026, eu tenho certeza que quem não faz marketing digital está realmente deixando dinheiro na mesa. Sejam bem-vindos ao 8º podcast aqui do Casal Mentor. E este é o primeiro podcast de 2026. E esse espaço é para você, dono ou dona de supermercado que vive o supermercado por dentro. E hoje nós trouxemos aqui um tema extremamente importante, extremamente estratégico para o setor supermercadista, que é o quê? Marketing digital. Como é que você vai se utilizar de marketing digital para que você multiplique suas vendas no decorrer desse ano de 2026? É isso, mas antes da gente começar, eu vou deixar aqui um convite muito especial. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, ative as notificações para receber todos os conteúdos do Casal Mentor. E também o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas que precisam receber esse conteúdo aqui do Casal Mentor. Bom, então, se você quer adquirir mais conhecimento e você quer fazer o seu supermercado crescer, aperte o play e vem com a gente. E esse ano não faltam temas para que nós possamos realizar um ano extraordinário. Nós temos aí pela frente eleições, nós temos aí pela frente uma Copa do Mundo e fora os fatos externos, aquilo que não está previsto em nosso calendário promocional. Então, para você, supermercadista que está se preocupando em desenhar o seu 2026 de forma extraordinária, você tem que prever isso, fazendo com que temos aí pela frente uma forte eleição que vai tomar a atenção das pessoas, como também uma Copa do Mundo, que é a paixão do brasileiro. O futebol no Brasil, ele realmente tira a atenção, emociona as pessoas e isso faz com que vai ter reflexo no setor supermercadista. E para isso nós precisamos estar preparados para ter o melhor aproveitamento possível para que nós possamos realmente vender muito nesse ano de 2026. É isso. E também estamos iniciando o 2026 com a reforma tributária. Então, nós precisamos também ficar muito atento a todas as normativas, as mudanças que implica a reforma tributária dentro dos supermercados. Quanto aos nossos clientes, os nossos clientes estão muito sensíveis a preços e a promoções, porque as pessoas, no geral, estão endividadas com os recursos escassos, a renda baixou, então vai ficar muito sensível essa situação das ofertas, das promoções dentro do supermercado também. Então nós temos que ter um ano muito estratégico nesse sentido dentro da nossa empresa. E como esse ano a Liliana falou que vamos ter a questão da reforma tributária, na verdade já estamos com a reforma tributária em vigor, parcialmente ela vai evoluir ao longo agora dos próximos anos, então nós precisamos estar preparados para isso também. É um grande desafio para todo e qualquer supermercadista a reforma tributária e para isso você precisa estar preparado, porque a gente sabe que milhares de supermercados no Brasil esse ano vão levar cartão vermelho, vão receber uma intimação da Receita Federal, porque tem muitos supermercados, que hoje precisam regularizar suas informações, fazer com que o financeiro bate com o fiscal, para que você de fato esteja de forma segura. Então, por isso, gente, esse ano é o ano de fazer a faxina, é o ano que vai ser
filtrado muitos supermercados e você hoje precisa se preparar para isso, para que você realmente realize um ano extraordinário, fazendo com que você não seja pego de surpresa com uma intimação da Receita Federal aí na sua porta. Muito bem, mas nós temos uma palavrinha-chave para 2026, que se chama marketing digital. Então, para contribuir aqui com o nosso podcast de 2026, começando 2026 em grande estilo e com um convidado mais que especial, um convidado que é super especialista daquilo que ele faz, nós queremos apresentar para vocês o Marco Aurélio Schmitz, o filho do casal Metor. Então, o Marco Aurélio, ele é empresário e CEO da Vendamax Marketing Digital, é diretor de marketing do casal Metor. Muito obrigado por isso. Trabalha na área desde 2019, é formado em marketing digital pela Unisul, é especialista em tráfego pago, e hoje está como vice-presidente do BNI Spender, que é um grupo de empresários aqui da nossa cidade. Então, Marco Aurélio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Liliana, Ademar. É uma honra poder estar aqui nesse podcast para poder contribuir com o setor varejista, né, de supermercado, com a nossa experiência focando em vendas, focando em marketing, que a gente vem atuando aí nos últimos 7 anos. Então, Muito gente, bem. nós, como a Liliana falou, Marco Aurélio é nosso filho, estamos aqui em família, que hoje 99% dos supermercados é formado por famílias. Então, nós estamos aqui para interagir, trazer para você, supermercadista, o máximo de conhecimento, de informação e hoje, em especial, marketing digital, que é a especialidade aqui do Marco. E para sermos diretos, nós vamos aqui fazer algumas perguntas para o Marco, onde ele vai colocar sua visão a respeito disso. E lá vai a primeira pergunta, Marco. Por que o marketing digital vai ser decisivo para quem quer vencer o mata-mata de 2026? Estamos aí numa disputa acirrada, é como se estivesse aí numa semifinal, no mata-mata. Quem Sim. vai sobreviver? Por que vai sobreviver? Com certeza. Então, até uns 3, 4 anos atrás, eu diria que o marketing digital ele é algo opcional. Então, o varejista, o dono do supermercado, ele poderia optar se ele realmente gostaria de fazer ou não. Mas hoje em dia, em 2026, eu tenho certeza que quem não faz marketing digital está realmente deixando dinheiro na mesa. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, a internet ela é a principal rua, né? A rua mais movimentada do mundo que a gente fala. Então, o empresário que não decide colocar a sua empresa, um outdoor, a sua fachada na rua mais movimentada do mundo, eu tenho certeza que ele não está fazendo uma boa gestão na empresa dele. Ele não está realmente colocando a marca dele, a empresa dele, aonde ele poderia. Então, assim, eu tenho certeza que o empresário hoje que não faz marketing digital, ele realmente está perdendo dinheiro. E existem diversas estratégias que nós estaremos compartilhando aqui hoje, que vão fazer com que esse supermercado venda cada vez mais e tenha um 2026 extraordinário. Exatamente, a gente percebe que ainda tem muitos supermercados que estão muito lentos, né? Tem supermercados que ainda nem entraram no digital. E isso faz grande diferença, né? E esse ano é um ano decisivo, é um ano que realmente vocês precisam estar presentes. O supermercadista precisa estar presente via o digital, né? Então não tem mais como hoje abrir mão disso. Não é uma questão que será que vai dar certo? Não, marketing digital veio para ficar e com muita tecnologia, muita novidade, né? Então a gente percebe isso no segmento. É, até um outro ponto, né, que antigamente se usava muito a questão do carro de som, outdoor, folheto impresso, né? Sim. Até mesmo a rádio, é uma mídia mais offline. Não é que essa mídia hoje ela não dá resultado, mas é que hoje a 90% da população ela está na internet. Hoje, se a gente pega aí as últimas pesquisas, né, cerca de 9 horas por dia é o que o brasileiro passa no celular. Então, veja só, não é que as mídias offline não dão mais resultado, é que a atenção do usuário mudou. Ou seja, ele não está mais prestando atenção num outdoor, numa rádio. Ele está, às vezes, dirigindo no carro, está lá com o celular, está rolando o Instagram. Então, a mídia mudou, né? A atenção das pessoas mudaram. Então, basta o supermercadista entender isso. O que a gente percebe, as pessoas naquele tempo ocioso, que elas dão uma paradinha, onde elas vão no celular, né? Então, não é mais ligar a TV, não é mais ligar o rádio, não é mais
ver algum anúncio passando na rua, né? É realmente olhar o celular. Então tá aí, né, a prova disso, o Marco está aí como prova disso, de que realmente o marketing digital veio para fazer a diferença e ficar. Então nós podemos considerar como o marketing digital é um motor de vendas para o varejo supermercadista, o principal motor de vendas para o varejo supermercadista? Com certeza, porque hoje é o principal canal de venda, né? Então hoje, se você, dono do supermercado que está nos assistindo e está pensando em qual canal de marketing você alocar o seu recurso, sem dúvida nenhuma, aplique no digital. Porque ele hoje traz o melhor custo-benefício para você que está nos assistindo e traz o melhor retorno para o empresário. Então hoje, esse supermercadista que está nos vendo, eu tenho certeza que se ele aplicar aquele recurso que ele tem hoje, ele destinar em marketing digital, social media, tráfego pago, ele vai sim colher os frutos disso o mais rápido possível. É isso aí. E aqui nós temos também uma segunda pergunta que se chama tráfego pago. Funciona para o setor supermercadista? Traz clientes novos? Porque às vezes as pessoas têm dúvida. Tá, mas o marketing digital se resume no só fazer postagem no Instagram, no Facebook. Eu tenho que anunciar, mas esse anúncio vale a pena ou não vale? Atrai cliente também? Como é que funciona? Existem ainda muitos mitos para o supermercadista a respeito do marketing. Será que isso é só um entretenimento para o meu cliente? Será que isso de fato vai gerar vendas? Esclarece um pouquinho para a gente isso. Sim, o que eu vejo hoje, né, Ademar e Liliana, é que não está muito bem claro para o dono desse supermercado, né, o que seria o marketing digital. Então, eu gosto de definir que a gente tem os dois tráfegos, né? A gente tem o tráfego orgânico e a gente tem o tráfego pago. O tráfego orgânico é somente você criar um Instagram, criar uma conta lá no Instagram, no Facebook e movimentar ela, fazer algumas postagens. E o tráfego pago é quando você investe numa publicação, né? Ou seja, você coloca um dinheiro em uma publicação, em um vídeo, em uma arte, para você alcançar um número maior de pessoas. Então hoje, sem dúvida nenhuma, o tráfego pago ele gera muito resultado. Por quê? Porque você está levando a sua mensagem para um maior número de pessoas. Mas Marco, às vezes eu invisto em tráfego pago e não tive resultado. Tráfego pago não funciona, né? Muitos donos de supermercado falam isso. Talvez não é que o tráfego pago não funciona, é que a mensagem que você está levando não é a ideal. Ou seja, talvez a oferta que você fez, o vídeo que você fez, é isso que não conectou com o seu público, com a sua região, né? Com o seu bairro. Então, o tráfego pago, qual que é o objetivo dele? É levar a mensagem para o maior número de pessoas e não só para o maior número, mas para pessoas específicas, né? Então, dentro do tráfego pago, a gente consegue segmentar. Até um ponto interessante que você falou agora, Marco. O tráfego pago tem o papel de levar a mensagem, mas não quer dizer que a mensagem está boa. Então você, supermercadista, que você tem que avaliar o que você está enviando para o cliente no tráfego pago. Se a tua oferta está boa a nível de preço, de produto, de marca, porque não adianta você investir no tráfego pago se você não está fazendo bem feito isso. Ou de repente você fez algum vídeo, né, está impulsionando aquele vídeo, o vídeo não é bom, não vai funcionar. Então é isso que o Marco falou, o tráfego pago é apenas uma forma de você levar a informação. Agora, a informação precisa ser qualificada, precisa ser boa, despertar a atenção do cliente, né? Não é isso? Exatamente. Nada adianta você utilizar a ferramenta certa, né? O que seria o tráfego pago, seja no Meta ou no Google, mas você não levar a mensagem correta. Sim. Então é essencial que o mercado saiba o que ele está patrocinando, né? Qual que é a percepção que o cliente dele está tendo ao olhar aquela postagem, aquele vídeo que ele está divulgando, né? Teve um caso recentemente de um cliente nosso que ele fez um vídeo lá um pouco mais divertido, né? Posso dizer assim, mas a gente fez uma análise desse vídeo e ele não estava comunicando o que deveria daquela loja. Estava até menosprezando a imagem daquele supermercado. E o dono, ele realmente não tinha essa noção. Ele queria impulsionar esse vídeo. E a gente veio com a nossa expertise da VendaMax e orientou o nosso cliente. Esse tipo de vídeo ele vai passar uma percepção para o teu consumidor que não é a ideal. Então depois você não adianta reclamar que o resultado não está acontecendo, mas a mensagem que você está levando para o teu cliente, ela não está passando credibilidade, ela não está passando confiança. Ela está, na verdade, piorando a imagem daquele supermercado. Então, por isso, gente, que você tem que hoje saber com quem você está anunciando, porque não é só ter alguém que faça o tráfego pago para você.
essa pessoa precisa ter esse tipo de conhecimento para saber que material que você pode divulgar. Porque o que acontece? No meio tradicional de agências de publicidade, existe um expert que cria o material e divulga para você. Então, você acaba tendo resultado em função disso. No marketing digital, tem muitos profissionais apenas usando a ferramenta para fazer o anúncio. Mas essa pessoa não sabe muitas vezes te orientar o que é bom. Então, por isso que uma agência especializada, como a VendaMax em marketing digital, vai te ajudar, vai te assessorar nesse sentido, fazendo com que você ofereça a informação certa, o produto certo que vai despertar a atenção das pessoas. Então, isso é um diferencial que você precisa observar naquilo que você está fazendo. Então, se você hoje, de fato, não tem resultado, é porque isso esteja acontecendo. Mas, Marco, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, qual que é a proporção de valor hoje, mais ou menos assim? Para cada 1000 visualizações, está custando quanto o tráfego pago para as pessoas? Para quem investe? Maravilha. Então, a gente fala no digital que são as impressões, né? Ou seja, impressões é a quantidade de vezes que o seu anúncio ele apareceu na internet. Quando a gente fala em alcance, é a quantidade de vezes de pessoas, de contas que aquela publicação alcançou. Falando em impressões, fica em torno aí de 6 a 7 reais para você alcançar 1000 vezes na internet. Ou seja, para você aparecer 1000 vezes na internet, custa em torno aí de 6, 7 reais. O que é extraordinário esse custo, né? Porque se a gente compara com qualquer outro tipo de mídia, né? Panfleto impresso, se torna muito mais caro essa publicidade. Então hoje, desde um mini mercado, uma mercearia, até um supermercado grande, uma rede, ele não investir em tráfego pago, realmente ele está deixando dinheiro na mesa, ele está deixando lucro na mesa. Muito Certo. bem. Então, vamos partir agora para uma outra pergunta que também está muito no dia a dia do supermercado, que é o encarte de ofertas, né? O tabloide, o panfleto de ofertas. O supermercadista, em geral, ele tem fixado que o principal marketing do supermercado é o encarte de ofertas, o panfleto. Como é que o marketing digital trabalha esse desenvolvimento de criativos, né? Qual que é a sua opinião? Esses criativos têm uma influência quando uma agência está desenvolvendo, quando um aplicativo desenvolve? Isso interfere nessa impressão, nessa percepção lá no cliente final? Como é que você interpreta esses dados? Maravilha, excelente essa sua pergunta, Liliana. E o que acontece é que comunicação e marketing existe há milênios de anos, né? E o pior erro que eu vejo hoje em dia muitos donos de supermercado cometerem ao fazer o marketing digital é que eles não têm noção de marketing. Ou seja, independente se ele usa uma ferramenta ou uma agência para criar esse encarte, ele precisa criar de forma estratégica. Ele precisa ter um padrão de identidade visual da loja dele, ele precisa ter uma quantidade específica de itens que ele vai colocar nesse encarte e ele realmente tem que levar esse encarte para o maior número de pessoas. Ou seja, é indiferente se ele contratar uma agência ou se ele usar uma ferramenta, desde que ele saiba a sua identidade visual, que ele saiba utilizar as cores que favorecem o seu supermercado e que ele não faça uma poluição visual. Porque assim, hoje eu vejo isso todos os dias. Os principais erros de um dono de supermercado, na hora de fazer seus encartes, é não saber trabalhar a comunicação, é colocar ofertas demais nos seus encartes e não saber divulgar. Então o cara diz que não dá resultado fazer oferta, mas ele faz oferta de forma errada. Então, se ele ajustar esses pontos, eu tenho certeza que ele vai ver resultado. Então, eu recomendaria sim que eles façam, né, ofertas, até falando em quantidade. Hoje a gente recomenda aí de 8 a 9 itens por folha, né, por página desse encarte. É mais que isso, já começa a ter uma poluição visual de imagem, de texto, do preço em si, né? Dificulta até para a leitura, né? Identificação Exatamente. do produto. A gente já viu diversos encartes aí com mais de 20 itens numa folha. Então, eu fico imaginando, né, um senhor lá de 60, 70 anos que está olhando o Facebook, ele vê uma imagem com 30 itens. Já tem uma certa dificuldade, né, de visual. Aí vê uma imagem dessa, ele realmente não consegue ver nada. Então, qual que é a probabilidade desse senhor se interessar por essa loja, se interessar por essas ofertas? É zero.
Então, assim, esse é o principal erro que eu vejo quando os donos desse supermercado vão querer fazer o marketing digital. Então, quando um supermercado quer criar um diferencial, um posicionamento da marca dele, das cores dele, da imagem dele, o melhor realmente é uma agência, é isso? Com certeza. Porque a agência ela vai realmente criar uma identidade visual para aquele supermercado. Sim. Você pega, Ademar, hoje as principais redes, né? As redes maiores, Carrefour, Rede Mateus, aqui para Santa Catarina, né? Rede Forte, Cooper aqui em Blumenau. O que essas marcas, essas redes, elas têm em comum? Elas criaram um posicionamento, elas criaram uma identidade visual forte. E é isso que faz eles ter muito resultado. Então, talvez o preço daquele produto nem é tão bom comparado àquele mercadinho de bairro, mas ela tem uma identidade forte. Se aparece um vídeo, uma imagem, qualquer publicação lá no Instagram do cliente, só de ver ele já sabe de qual mercado que é. Pelo fato do quê? Da identidade visual. Porque muitas vezes assim, até a própria, não é tanto a logo, né, do mercado, que muitas vezes realça no encarte desse, porque às vezes tem artes até que nem é botado a logo, porque ela já está dentro do perfil daquele mercado, né? Mas o que a gente percebe, inclusive nas nossas mentorias ali também, então tem mercado que muitas vezes ele varia demais, né, nessa questão da criação da arte, porque ele faz por meio de algum aplicativo, então ele não tem um padrão de comunicação. Então o cliente muitas vezes até passa pela arte dele e nem sabe se aquela arte se refere ao supermercado daquela pessoa, que é o vizinho dele ali muitas vezes. Acha até que às vezes é um outro mercado, porque muda tanto de uma arte para outra que acaba confundindo o cliente. O cliente às vezes nem lembra, mas esse aqui é o vizinho, não é o vizinho, né? Então isso também acontece porque a gente já viu isso na prática. Muitos mercados que usam, né, esse tipo de aplicativo, então não tem uma padronização, acaba que sempre modificando demais essa questão. E a gente sabe que o cliente ele é muito sensível, né, à questão da comunicação. Então você consegue atrair as pessoas por meio da comunicação visual. E isso impacta demais, né? As pessoas acabam tendo uma percepção tanto boa quando você faz um bom posicionamento, né? Uma boa arte, um bom trabalho, cria, né, uma lógica de tudo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não precisam nem ver a tua logo, mas ela vendo a tua arte, ela já vai saber, esse aqui é a oferta do tal mercado. Então, você vai criando aquela imagem positiva, aquele posicionamento de qualidade, inclusive na comunicação. Então, gente, recado aí para vocês. Não é qualquer arte que vai chamar a atenção. Não é só levar a informação, porque é aquela questão, se você só está levando a informação de ofertas, você está entrando numa guerra de preço, você não está criando posicionamento nem diferencial nas suas ofertas, né? Então é exclusivamente preço. Muito bem. Bom, até agora a gente falou do criativo, das artes, do encarte, que é uma mídia estática, né? Você não consegue interagir com esse criativo que está lá nas redes sociais. É uma mídia estática. O que você pode agregar para nós quando nós vamos trabalhar com vídeos? A gente sabe que as redes sociais, elas são entretenimento, elas foram criadas com esse intuito do entretenimento. Mas como gerar um vídeo com criatividade, mas que tenha o objetivo de vender, né? Porque o supermercado precisa ter resultado, precisa aumentar as vendas. Como é que a gente pode associar, né? Porque o vídeo, nós sabemos que o vídeo é o carro-chefe hoje, né? A menina dos olhos de todas as redes sociais, colocando aí o TikTok nasceu, né, com esse ensejo de promover os vídeos. Qual é a sua opinião a respeito dos vídeos? Então, com relação a vídeos, né, algo que cada vez mais traz mais resultado, né? Porque gera mais visualização, gera mais engajamento, o próprio algoritmo da rede social entrega mais, né, vídeo, e é o que prende a atenção das pessoas, né? E hoje eu percebo assim, que um supermercado é aí que mora a diferença entre quem entende de marketing e quem não entende. Porque se a pessoa ela não entende de marketing, ela vai pegar um vídeo que talvez até é engraçado, é divertido e tudo mais, mas qual que é o objetivo daquele vídeo? Ao você postar aquele vídeo, que objetivo você está trazendo para o perfil, né? Cada publicação ela tem que ter um objetivo. Sim. E quando o mercado ele faz um vídeo lá muito divertido, muito animado, que é engraçado de se ver, só que não está ajudando em nada. Não gera vendas, né, na prática. Exatamente. Gera curtida, comentário, mas não traz vendas, é isso? Exatamente. Então esse é o pior erro. É você fazer um material
que não gera nenhum tipo de venda, né? Não tem nenhum objetivo. Então, assim, é muito importante que o dono do supermercado ele tenha esse senso crítico de ver, né, aquele material que alguém da equipe dele produziu, até mesmo uma agência que foi lá produzir um vídeo, o que aquele material está mostrando para o cliente dele, né? Igual o exemplo que eu citei agora há pouco, de um cliente nosso. Fez um material, mas não estava comunicando o que deveria, da forma que deveria, né? Então, esse é o senso crítico que somente uma pessoa especializada, uma agência, ela vai ter para auxiliar esse dono desse supermercado. E eu não estou falando aqui que vídeos animados, divertidos, não devem ser publicados. Muito pelo contrário, é que você tem que saber a forma de fazer esse tipo de material. Porque é muito legal você trazer essa forma mais dinâmica, mais divertida, né? Porque o supermercado tem essa pegada mais família, mais divertido, né? O dia a dia das pessoas. Né? Mas tem que saber a forma que deve ser trabalhado. Até mesmo música, né? Hoje em dia o pessoal bota cada música nos vídeos, é só para viralizar. Mas querendo ou não, a gente, quando faz qualquer tipo de marketing, a gente está se comunicando com uma pessoa, com o cérebro que está lá do outro lado, né? Então, o que será que aquela música que você está colocando no vídeo está passando a percepção? Qual percepção você está passando com aquela música que você coloca naquele vídeo? Que muitas vezes só vai gerar interação, mas não vai gerar vendas na prática, né? Ou seja, você não está mostrando nenhum diferencial da sua loja a nível de estratégia, de convencer. Porque o objetivo do marketing, pessoal, ele tem essa capacidade de convencer as pessoas. E se a gente não usa o marketing como ferramenta para convencer as pessoas, eu estou usando o marketing de forma errada. Se eu estou usando o marketing apenas para comunicar, apenas para divulgar alguma coisa, sem um objetivo por trás, sem uma intenção de convencer o cliente por trás, eu não estou sendo efetivo na comunicação do marketing. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa questão da ferramenta. A gente tem essa visão, né? Porque a gente trabalha há muitos anos com isso também. Então, a gente tem essa visão a respeito da forma de se comunicar, que você tem o poder de convencer, mas da forma com que você leva a informação pode não gerar esse convencimento. E um ponto importante, Ademar, de ressaltar, é que quando você faz o marketing de forma errada, para você arrumar isso é bem complicado. Porque você já criou uma imagem na cabeça do seu cliente. E para a gente desfazer essa imagem... Desconstruir essa imagem é bem complexo. Construir uma nova. Sim. Então, demora tempo. Então, a gente pega, às vezes, um supermercado, por exemplo, que postou muito conteúdo ruim. Né? Trazendo para a linguagem bem popular aqui. Fez um conteúdo ruim no Instagram. Para ele realmente começar a ter resultado colocando conteúdos bons, vai demorar um certo tempo. Por quê? Porque a região daquele supermercado, aquele bairro, já criou um posicionamento na cabeça do consumidor. E até a gente pode falar isso até com relação à loja física, né? Se o supermercado é sujo, se não tem um bom layout, vai criar um posicionamento naquele cliente. Não tem um bom atendimento, né, Liliana? Exatamente. Muitas vezes a gente até percebe isso. O pessoal filma de qualquer jeito, em qualquer canto. Muitas vezes não tem esse cuidado, né? Com a organização do ambiente, a higiene do ambiente. E acaba mostrando ali os bastidores, né, de uma forma muito explícita, e isso prejudica a imagem do negócio. Então, por isso que realmente marketing tem que saber fazer. É isso, né, Marco? Exatamente. Esse comentário que você fez a respeito do ponto físico, né, o PDV, é muito importante, porque já aconteceu conosco de um comentário que surgiu que nas redes sociais o perfil era lindo, era maravilhoso, era posts, filmagens até muito bem editadas e tudo. Só que quando o cliente ia no ponto físico, lá na loja, ele se surpreendia negativamente, né? Com a arrumação do layout, com a limpeza, como o Marco falou, e toda a conveniência que o cliente espera receber. O atendimento, o calor humano, a conveniência, uma cadeira para sentar, um banco, uma água, um cafezinho. Então, não tinha. Então, o ponto de venda ele precisa estar associado ao marketing e vice-versa, né? E isso entra dentro da próxima pergunta, não é isso? Exato. Então, agora a próxima pergunta é a seguinte, Marco. Agora separa, digamos assim, o teu lado, né, empresa, e dá a tua opinião pessoal a respeito disso, que isso eu acho que o pessoal quer ouvir, ó. Marketing digital, eu devo fazer interno ou devo contratar alguma agência?
que você recomenda hoje para o supermercadista? Ele deve fazer interno, trazer para dentro do mercado ou deve contratar uma agência? As duas coisas, Ademar. É um pouco contraditório, né? Mas como eu falei no início desse podcast, a gente tem o tráfego orgânico e a gente tem o tráfego pago, certo? Sim. Certo. Quando a gente fala em tráfego orgânico, que as postagens ali do Instagram, é os vídeos, é movimentar os stories, é essencial que tenha alguém dentro da loja para fazer. Porque tem que movimentar o dia a dia, tem que mostrar as novidades que chegaram, mostrar os setores. Em tempo real, Em né? tempo real, mostrar as ofertas daquele dia, mostrar as novidades que chegaram, compartilhar tudo que tem ali naquele supermercado naquele dia. Criar um storytelling, né, que a gente fala, realmente ser o influenciador daquela loja. E por outro lado, como que a agência ela agrega para o supermercado? Justamente num calendário editorial, num planejamento de ofertas, num planejamento de campanhas, com tráfego pago de forma estratégica, pontual na região, com a elaboração dos encartes de oferta, auxiliando esse dono desse supermercado. Então são duas coisas que se complementam aqui dentro do marketing digital. A gente tem esses dois pontos, o tráfego pago e o tráfego orgânico. Sim. O tráfego orgânico tem que ter alguém lá dentro fazendo esse dia a dia. E o tráfego pago, recomendaria que contratasse uma agência para estar auxiliando, né? O tráfego pago mais o desenvolvimento de artes, né? Porque às vezes assim, o criativo também precisa de alguém com conhecimento técnico, com habilidade para estar fazendo as artes, porque senão às vezes as coisas ficam meio fora de padrão também, né? Aquilo que acabamos de falar ainda há pouco. Então são duas coisas, né? Que eu vejo assim que o supermercado deve trabalhar de forma mais profissional, que é o tráfego pago, que muitas vezes não tem alguém ali com conhecimento técnico, e a parte de criação de artes, seria isso, né? Exatamente. E o orgânico é aquela pessoa que está ali no dia a dia mostrando bastidores, mostrando as coisas como vão acontecendo para gerar o tal do engajamento, é isso? Exatamente. Mas talvez a gente tenha que lembrar que talvez o público que está nos assistindo aqui hoje vai ter também aqueles mercados menores, Sim. que talvez não tenham capacidade financeira de estar investindo em tudo nesse início, né? Então, Marco, por onde eu devo começar? Qual que é o primeiro passo? Eu recomendaria iniciar já com ofertas e tráfego pago, porque isso é o que vai gerar venda de forma mais rápida, né? Para esse supermercado. Assim que ele já começar a ver resultado, fazendo oferta, fazendo tráfego pago, aí sim ele começa a fazer um marketing mais orgânico, mostrar o dia a dia daquele supermercado, fazer vídeos, né? Para realmente trabalhar mais a identidade visual daquele mercado. Isso, a gente vê muito, né, nas redes sociais, grandes especialistas falando em ser constante. A constância, todo dia tem que postar 10 Rotina. stories, a rotina, os bastidores. E a gente sabe que é difícil manter essa constância, né? Porque você está trabalhando, certo? O supermercadista está lá no seu dia a dia, trabalhando no seu operacional, comprando, vendendo, recebendo mercadoria e tudo. Então, como manter essa constância no dia a dia e, de fato, isso faz diferença ou não faz? O que é mito, o que é verdade no marketing digital quando a gente fala sobre isso? Certo. É essencial que o supermercadista, né, ele tenha essa organização. Porque o fato é que o dono do supermercado tem a vida corrida, né? É uma bagunça a vida de um dono desse supermercado. Mas se ele não começar a organizar a vida dele, é muito difícil ele crescer. Se a gente pega aí os maiores clientes que a gente tem, que tiveram um crescimento, eles realmente souberam se organizar. É isso hoje que diferencia um supermercado que cresce e um supermercado que não cresce. É a organização. Então, assim, trazendo mais para o marketing, né? Trazendo para esse dia a dia. A gente sempre recomenda que o supermercado poste ali uns 10 stories por dia, faça uma oferta diária, né? Então sempre tem uma oferta diária lá nas mídias sociais. Um parênteses aqui, o que é oferta diária lá para o nosso dono de supermercado ficar bem atento a isso? Então, a oferta diária é justamente fazer o encarte de ofertas, né? Ou seja, você vai definir lá um cronograma de oferta. Então, por exemplo, segunda-feira da limpeza, terça-feira do hortifruti, quarta da padaria, quinta e sexta da carne e ofertas para o final de semana. Você define as suas ofertas, o seu cronograma de oferta. E em cada dia você vai fazer ofertas desse setor. O que a gente recomenda de quantidade? De 8 a 12 itens.
Então, isso é o recomendado para essas ofertas diárias. Perfeito. Então, é isso que a gente fala de oferta, né? Isso, digamos assim, seriam ofertas para serem divulgadas no marketing digital, é isso? Exatamente. Mas não quer dizer que você possa ter bem mais ofertas dentro da sua loja. Então, assim, é aquela questão, para você divulgar aquilo que falamos antes, o que você está divulgando? Qual a qualidade disso que você está divulgando? Então, não é fazer quantidade de oferta para você vender no marketing digital. Você tem que fazer qualidade, né? Muitas vezes é poucas ofertas, não é isso, Marco? Exatamente. Que traz mais resultado no marketing digital do que muitas ofertas. Então, selecione sempre as melhores ofertas, divulga no marketing digital para que você tenha resultado. Mas não quer dizer que você tenha que se limitar a 8, 10 ofertas. Você pode fazer 20, 30 ou até mais se quiser. Mas para divulgar é aquelas que são mais estratégicas então. Chega até a ser engraçado, Ademar, que alguns donos desse supermercado é 880. Ou ele não faz nada de oferta, não divulga nada, ou ele faz um monte, faz um caminhão de oferta, que é divulgar todas essas ofertas, né? Então, o ideal é justamente conforme você falou. Você vai divulgar 8 a 12, 15 no máximo, mas você pode ter mais ofertas e deve ter mais ofertas no seu ponto de venda, né? E do setor inteiro, né? Do supermercado, para justamente passar essa percepção, na hora que o cliente está lá dentro da loja, que você tem ofertas em todos os setores, né? Isso, que isso mas você vai divulgar de forma menor, né? Com menos itens, cada dia um setor específico, é dessa forma que ele vai ter resultado, né? E voltando para aquele ponto que eu comentei, então justamente é isso. Fez os 10 stories por dia, tem a oferta diária e faz um vídeo por dia, um Reels que a gente fala, né? Geralmente esse Reels pode ser relacionado às ofertas que estão vigentes naquele dia. Então esse é o cronograma perfeito para o dono do supermercado que está iniciando, né? Fazer as suas ofertas e ter resultado. Aí depois a gente vai avançando, né? Criar um bom planejamento de datas comemorativas. Então a gente vai ampliando a estratégia desse supermercado. Estratégias de WhatsApp, né? iFood, até mesmo Marketplace, e-commerce, né? Tem supermercados que tem também. E um outro ponto aqui, Marco, que a gente tem visto assim muito, né, que funciona na prática, porque a gente também aqui com a bandeira Nosso Ponto, a gente sabe que funciona, que é o WhatsApp. Né? Só que o que acontece? A gente percebe que as pessoas estão mandando ali na lista de clientes, né? Ou às vezes até formam um grupo lá no WhatsApp, mandam as ofertas. Mas elas estão esquecendo de um outro item ali do WhatsApp, que é os status? Os status, né? Então a maioria não está pondo a imagem também ali nos status do WhatsApp. E isso tem crescido muito nos últimos anos. As pessoas estão visualizando bastante o status do WhatsApp. Você recomenda também isso? É hoje uma ferramenta também para você divulgar as ofertas, as promoções? Sem dúvida nenhuma, Ademar, porque supermercado, né? A gente percebe o que em 2026, né? Na era de tanta informação, né? Qual que vai ser o supermercado que vai se destacar? Aquele que realmente terá presença nos maiores canais, né? Na maior quantidade de canais possíveis. Então, se o cara fez uma oferta lá na terça-feira do quintal, ele tem que colocar essa oferta em diversos canais. Então, vai botar no Stories do Instagram, vai botar no feed do Instagram, vai colocar o tráfego pago, vai mandar na lista de transmissão do WhatsApp ou no grupo, né? Tem que ver qual que ele usa. Vai colocar no status também do WhatsApp, vai postar também no Facebook, no feed, né? Vai botar nos stories também do Facebook. Então, aonde ele puder divulgar, ele tem que divulgar. Então, é dessa forma que a gente recomenda. Certo. Na sua opinião, como é que você vê essa situação do WhatsApp ser um canal de relacionamento com o cliente? A gente percebe que o WhatsApp ele é unânime, né? Ele está em todos os negócios, em todas as lojas, em todos os supermercados. Mas a eficiência da resposta do WhatsApp, ela tem deixado muito a desejar. A gente percebe que o supermercado ele não tem um atendimento, seja via telefone, seja via WhatsApp ainda, num nível de satisfação do cliente. A gente percebe quando vai no Google Maps, vai perceber lá, tem as avaliações lá, o pessoal, ninguém atende o telefone, alguém para atender, por favor, já liguei 5 vezes, ninguém atende. Então, como que o marketing digital, você como especialista nessa área, vê essa ferramenta do WhatsApp?
Isso é um canal de relacionamento? Como é que o supermercadista pode trabalhar isso para que de fato o WhatsApp traga resultado para o supermercado? Inclusive outro dia, né, só interrompendo um pouquinho aqui, outro dia eu vi uma pessoa comentando, né, que o WhatsApp ele é o novo balcão de atendimento hoje do varejo. Exatamente. Tratou dessa forma, o WhatsApp é o novo balcão de atendimento do varejo. E aí aquela questão, como é que você está atendendo o cliente hoje em dia, né? Você é supermercadista, como é que você está atendendo o teu cliente hoje via esse novo balcão de atendimento? Eu gosto de dizer que o WhatsApp hoje ele é tanto um canal de atendimento, ou seja, para tirar dúvidas do seu cliente, quanto ele é um canal de venda, né? Para você realmente vender. Hoje tem diversos supermercados que realmente vendem pelo WhatsApp. Então, se a pessoa quiser lá fazer um pedido pelo WhatsApp, ela consegue fazer, o mercado envia, né, via delivery ali e consegue realizar esse tipo de venda. Então, é essencial que o dono do supermercado coloque ali uma pessoa responsável para atender aquele número de WhatsApp, para tirar dúvidas dos clientes, fazer realmente venda, né? Pode até definir metas de venda para aquela pessoa gerar, porque ela tem todo o contato, né? A gente fala muito hoje em dia também do CRM. Né? O CRM é justamente isso, é ter esse relacionamento com o cliente. É você enviar as ofertas, enviar dicas, enviar novidades, né, que o seu supermercado tem. E o que diferencia também um supermercado bom para aquele que ainda não está tão bacana é justamente essa informação do cliente. Quanto mais dados você tem do seu cliente, maior o seu relacionamento com ele, mais informações você tem para levar para ele. Você consegue fazer ofertas mais estratégicas, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Você cria lá uma lista no seu WhatsApp de clientes que gostam de carne e gostam de fazer churrasco, né? Então, você coloca lá até mesmo uma etiqueta para esses contatos. E quando tem boas ofertas de açougue, você divulga somente para essa lista de contatos. Ou, quem sabe, faz ofertas específicas para essa base de clientes. Então, isso você realmente está sendo inteligente quando você diz WhatsApp. Você não está tendo só o WhatsApp com um número de atendimento. Você está fazendo daquele número um canal de venda do seu supermercado. Então, é fato que o cara tem que usar estrategicamente, né? Usar a ferramenta de forma estratégica. Por isso que eu comentei já no início, né, pessoal, que a questão hoje realmente é o canal maior de comunicação, né, de mais estratégia que você precisa utilizar, que é o marketing digital. E temos um outro ponto aqui que o pessoal muitas vezes relaxa também, Marco, sobre a questão da vitrine deles no Google, né? Uhum. Então, eles não têm ainda o Google Meu Negócio, os que têm, às vezes, as imagens que estão lá não estão muito boas, pessoal não dá feedback quando tem a opinião do cliente, não responde, sabe? Então, o cliente está lá no canal digital, botando informação, opinião e tal, mas o supermercado não trata aquilo como sendo também um canal de marketing para ele, e é um canal gratuito, e a gente sabe que, né, no Google hoje as pessoas vão muito, inclusive para pegar o telefone da loja, né, pesquisar o número de telefone, se a loja está aberta, né, naquele horário. Então, as pessoas usam a ferramenta, né, o Google, para pesquisa. E hoje é a maior plataforma de pesquisa, né? Hoje, qual que é a tua visão em relação a isso? O Google Meu Negócio, ele é mais uma vitrine, né? Conforme você bem colocou. E o supermercado, ele tem que usar dessa vitrine, né? Que é uma vitrine totalmente gratuita para ele estar utilizando. Totalmente fácil de você criar uma ficha lá da sua empresa no Google Meu Negócio, né? Com uma conta lá no Google, já consegue criar. Só preencher os dados, colocar fotos boas, né, do seu supermercado, colocar de forma atualizada lá o telefone, o Instagram, o site, se tiver, e responder, conforme você falou, as avaliações, né, que os clientes colocam. O horário de atendimento, muitos clientes olham, né, lá no Google Meu Negócio, o horário de atendimento é do supermercado, principalmente nas datas comemorativas, né? Então você pode estar editando lá também o horário de funcionamento nessas datas comemorativas. E a gente fala muito do Google Meu Negócio para grandes cidades. Não somente para essa questão de horários. Mas vamos simular um exemplo aqui. Um turista chegou recentemente ali numa cidade. Em São Paulo, vamos botar São Paulo, que é uma grande cidade, né? Precisa ir no mercado. Onde que ele vai pesquisar? Vai jogar no Google. Supermercado mais próximo. O supermercado que estiver mais próximo dele, que tiver mais avaliações, vai ser mais ranqueado ali.
Então, se o supermercado realmente quer se aproveitar dessa mídia, que é totalmente gratuita e está disponível, recomendo o quanto antes ele utilizar isso aí. Então, deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi, né? O Google Meu Negócio, ele está associado ao Google Maps, que é a localização. Então, para o supermercadista que está nos assistindo em casa ou lá dentro do seu supermercado. Então, o Google Meu Negócio é essa ficha que o supermercadista, que o empresário preenche com os dados do seu negócio e ele vai aparecer na localização, é isso? Exatamente. É essa ficha que ele cria dentro do Google, né? E aparece dentro do Google Maps. Até mesmo igual você comentou, a pessoa às vezes está no Google Maps, né? Está passeando, está viajando, vai aparecer lá que naquele local tem um estabelecimento, tem um supermercado, né? Então, atualizar o Google Meu Negócio é essencial para que você tenha essa visibilidade, né? Seria a sua fachada digital. Além da fachada física que você tem lá no seu supermercado, que você tem que cuidar, manter pintada, limpa, organizada, atualizada, você também tem que cuidar da sua fachada digital, que está lá no Google Meu Negócio, que está ligada ao Google Maps, que é a localização do negócio, onde qualquer pessoa pode procurar. É isso? Bacana. É isso aí. E Marco, na tua visão, né? Qual que é o peso hoje dentro do marketing digital? Porque o marketing digital ele é baseado em informações, né? Ele, digamos assim, se o supermercado tem informação, o marketing digital ele é muito cirúrgico, né? Ele vai na veia, direto na veia mesmo. Então você é muito certeiro no que faz. Qual o peso da informação para trabalhar com marketing digital? Então, Ademar, conforme eu comentei antes, a informação hoje no segmento de supermercado, ela é o que vai diferenciar quem está jogando o jogo grande para quem está jogando a Série D, por exemplo, trazendo para o mundo do futebol, né? O supermercado que joga a Série A, ele tem informação do cliente. O supermercado que está lá na Série D, Série E, ele realmente não tem informação e não sabe usar a informação. Mas, igual eu comentei a questão ali do WhatsApp, né? Se ele sabe quais são os clientes que gostam de carne, ele pode levar ofertas de carne para aqueles clientes. Sim. Então, se ele tem informação, significa... informação é igual vendas, basicamente é assim, né? Porque se ele tem informação e sabe utilizar, ele vai gerar mais vendas para o negócio dele, né? Uhum. Ótimo. E para a gente encaminhar aqui para os finais aqui do nosso podcast, Marco, vamos falar um pouquinho sobre IA, né? Como é que hoje está o mercado da IA? O que é isso para o supermercadista? Que muitos supermercadistas ainda não se deram conta, né? Sim. Dessa questão da IA, o que significa para ele, como ele vai usar, né? De que forma ele pode estar se utilizando disso em favor do negócio dele para marketing digital. Legal essa tua pergunta, Ademar, porque a IA teve um crescimento, né, explosivo aí, se a gente puxa aqui 2023, 2024, 2025, né? E você colocou no quesito marketing, mas a IA, a inteligência artificial, né, para quem não sabe, ela pode ser utilizada em diversos setores dentro de um supermercado. Trazendo até aqui ferramentas, por exemplo, o ChatGPT, que ela se tornou bem conhecido, né? Se você saber utilizar ele de forma correta, você vai elevar o nível de gestão do seu supermercado. Porque com ele você pode colocar relatórios de vendas, de curva ABC, e fazer análises com ele, fazer dashboards com ele. Sim. Você pode colocar informações de profissionais, né, da sua equipe, para ver quais profissionais têm um comportamento para você talvez treinar esse colaborador, né, para você treinar ele para um cargo superior. Então você pode extrair muita informação. E trazendo para o marketing, a inteligência artificial é extraordinária. No ChatGPT você pode criar ideias de campanhas. Está chegando agora carnaval, né? Então, o que o supermercado pode fazer no carnaval? Se você colocar lá no ChatGPT, ele vai te dar inúmeras ideias de campanhas que você pode estar fazendo no carnaval. E até mesmo a questão de... Eu falei datas comemorativas, né? Que você pode estar colocando lá no ChatGPT, mas até mesmo criando imagens, né? A gente usa muito na agência Venda Max hoje a questão de criar imagens no ChatGPT. O pessoal hoje já cria vídeos também, né? Sim. Então, o setor de marketing hoje ele está modificando muito com a inteligência artificial. E eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, a parte de criação, né, vai ser feita toda com inteligência artificial.
O que vai diferenciar o bom do ruim é realmente aquele que tem estratégia no que faz e não faz só por fazer, né? Então, até citando algumas inteligências aqui, a gente tem o ChatGPT, conforme eu falei, tem o Gemini, né, que é do Google. Sim. A gente tem também o Humanos, que é uma outra inteligência artificial também. Tem o Lovable, que dá para criar mini aplicativos, né? Então, o dono do supermercado quer criar uma calculadora de precificação. Ele consegue criar lá uma calculadora de precificação. Ele quer criar uma análise de parte de recursos humanos, Liliana. Me dê um exemplo agora, uma análise de pessoas ali dentro do supermercado. Um índice de recrutamento e seleção, um índice de custo, né? De custos, de horas extra, folha de pagamento. Então, tudo isso ele pode estar criando mini software, né? Mini ferramentas dentro dessa ferramenta. Muito bem. É isso aí. É isso. Então, a gente está seguindo para encerrar o nosso podcast. E antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse aí uma dica prática, né? Uma sugestão para o supermercadista que nunca anunciou, que ainda não está trabalhando o seu marketing digital, que não está fazendo um marketing orgânico, que é gratuito, né? Criar suas redes sociais próprias, ele é gratuito. Então, gostaria que você deixasse essa dica, o primeiro passo para esse supermercadista que está começando. Maravilha. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Albert Einstein, né? Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, se hoje você tem um supermercado e você aplica a mesma coisa há muitos anos e você hoje vê que não está dando resultado, que você não está onde gostaria, significa que você tem que mudar as suas atitudes. E a primeira delas, eu tenho certeza que é você fazendo uma boa gestão do seu negócio, fazendo um marketing de forma estratégica. Então, o primeiro passo, se você não faz nada com relação a marketing, inicie criando as suas contas no Instagram, no Facebook, inicie colocando ofertas, fazendo ofertas estratégicas e impulsionando isso através do tráfego pago. São essas atitudes que, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai crescer o seu supermercado em 2026. Muito bem, maravilha. É isso aí, então. Quer dizer que hoje, para você, né, que é um supermercadista que precisa realmente caminhar para o digital, que ainda está cheio de dúvidas, né? Então já passou do tempo de ele estar no digital, é isso? Exatamente. Ele teria que correr contra o tempo agora para que ele consiga, porque a digital é questão de você construir, né? Construir audiência, construir autoridade para escalar. E muitas vezes é uma rua que quanto mais movimento, mais competitividade, mais concorrência. Então, para quem ainda não entrou, né, já demorou demais, é isso? Conforme vocês comentaram no início do podcast, né, esse ano de 2026 é um ano com muitas distrações, né? Copa do Mundo, eleição, diversas carnaval, que agora já vai ser pela metade de fevereiro, já vai ter carnaval. 16, Então, vai ter muita distração. Então, realmente é o ano que vai separar os homens dos meninos no segmento desse supermercado. Ele realmente vai ter que saber fazer as atitudes corretas, saber se posicionar, saber criar uma lista de prioridades, né? O dono do supermercado tem que saber quais são as prioridades que ele tem que ter no dia a dia para fazer o negócio dele acontecer. É uma questão, pessoal, é fato, viu? O que está acontecendo nesse ano, né? E vai acontecer com mais intensidade. O consumidor, ele está com escassez de dinheiro, né? Está com o caixa dele muito baixo. A outra questão, quem tem dinheiro também vai economizar. Então, o cliente está muito sensível a preço. Então, vai ser um ano que você precisa usar muito bem de tudo isso que nós falamos aqui, de marketing digital, usar desse recurso de forma muito efetiva, muito intensa e forte, para você ganhar cliente. Porque vai ser um ano de perder cliente com facilidade e ganhar cliente com facilidade. Só que para isso você tem que ser muito estratégico e consistente nessas ações aí de marketing que a gente estava falando agora. Então você que é supermercadista, que muitas vezes está percebendo que isso é complexo demais, de repente você queira receber uma consultoria gratuita conosco, né? Coloque aqui embaixo desse nosso vídeo, né? Eu quero receber uma consultoria, faça um comentário aqui. Eu quero receber uma consultoria gratuita, seja de marketing, seja de gestão, para que você realmente se prepare para esse ano. Porque como o Marco acabou de falar agora, né, há uma separação nesse ano. Então, a gente percebe que o ano vai ser intenso
E nós vamos disputar a atenção do nosso cliente com Copa do Mundo, com eleição, com os fatores globais que estão acontecendo. Você deve estar vendo aí nas mídias o quanto de coisas que está acontecendo a nível mundo, e tudo isso vai roubando a atenção do nosso cliente. Então, para que a gente consiga prender, a atenção do nosso cliente para o nosso negócio, nós temos que ser realmente muito profissionais esse ano, porque realmente é um ano decisivo para todo e qualquer negócio. Muito bem. Então, Marco, muito obrigado pela sua participação. Foi riquíssimo o nosso bate-papo aqui hoje. Acredito que foi esclarecedor para muitos supermercadistas que estão nos assistindo nesse momento, porque o marketing digital ainda é como se fosse um fantasma na vida de muitas pessoas, está assombrando aí muitos negócios, muitos supermercados, e nós precisamos realmente entender. Muitas vezes falta para nós o quê? Conhecimento. É saber de fato o que faz sentido e o que não faz sentido para o nosso negócio. Então foi riquíssima a sua participação aqui, foi esclarecedora em muitos sentidos, tá? E nós temos muito que agradecer a sua participação. E se alguém quiser te seguir nas redes sociais, quiser conhecer mais sobre a tua empresa, o teu negócio, conhecer mais sobre o Marco, como é que as pessoas podem te encontrar? Muito obrigado pelo podcast, é uma honra estar aqui com vocês. E a pessoa pode nos acompanhar no Instagram da VendaMax, VendaMax MKD, lá no Instagram, ou até mesmo meu perfil pessoal, Marcão do Marketing. E lá onde a gente vai compartilhar bastante dicas, bastante estratégias aí para esse segmento. E até falando um pouquinho, fazendo um merchan da VendaMax, a VendaMax hoje é a melhor assessoria de marketing para supermercado. Eu digo isso porque a gente realmente se preocupa, com os nossos clientes, a gente realmente quer fazer com que os nossos clientes cresçam, a gente quer ser um parceiro para fazer o seu supermercado crescer. A gente não quer que você seja só mais um número dentro da nossa empresa, a gente quer conhecer o João, o Fernando, a Maria, quer conhecer a sua história e fazer com que o seu supermercado transforme a sua família, transforme a sua região. É isso aí, e nós queremos agradecer nossos patrocinadores, a Rede Nosso Ponto, a VendaMax Marketing Digital, que está aqui com a presença também do Marco Aurélio, que realmente apoiam o nosso compromisso de levar o conhecimento para você, supermercadista. E aqui fica mais uma vez o nosso convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, as notificações, curta, comente, compartilhe com todas as pessoas que precisam receber esse conteúdo sobre supermercado, sobre gestão, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo podcast.